Olá, doutor. Está começando mais um podcast. Hoje o podcast é com Severino Lopes. Muito obrigado por ter participado do nosso podcast, Severino. É um prazer ter o senhor aqui comigo, né? Além de ser um advogado renomeado aqui na cidade, já é um ex, quer dizer, o polícia nunca é ex-polícia, né? Sempre é polícia. É também Polícia de pijama. polícia de... Fale mais aí, quem é Severino Lopes? Fale pra gente de onde veio, da família. Fale um pouco aí, para todos nós estamos curiosos saber um pouco quem é Severino Lopes. Boa noite a todos. É uma imensa satisfação, Neto, de participar, né, desse seu podcast, que é realmente um líder de audiência, né, em todo o interior de Alagoas. Severino Lopes é de uma origem muito humilde. Eu sou natural de Quebrangulo, seu conterrâneo, evidente. Conterrâneo. E a gente é de origem muito humilde, realmente, né? A gente viveu numa pobreza absoluta. A minha primeira infância foi muito difícil, juntamente com a minha família. E, na verdade, a gente é um milagre, né? É um milagre porque Deus ele fez muito por nós, pela nossa família, onde a gente tem a palavra superação como um marco da nossa família. Mas eu deixo aqui um recado muito importante, que a gente só consegue vencer com honestidade e com muito trabalho, e principalmente através do estudo. Meus pais, eles nunca abriram mão de que a gente deixasse de estudar. Eles sempre estimularam, sempre incentivaram, e não permitiram jamais que a gente abandonasse a escola. E foi essa permanência na escola o fator determinante para que a gente pudesse conseguir bons resultados na nossa vida pessoal e profissional. Então, a educação é o maior fator de transformação pessoal e também de uma sociedade. Aí, já que os pais... Eu posso falar Severino, né? Pode sim, claro. A nossa diferença de idade é pouca demais. É pouca, né? Você também não é muito novinho, não. Severino, aí formou em quê? Olha, Neto, eu fiz o ensino fundamental na minha cidade, em Quebrangulo. Estudei no Desembargador Tenório, que você conhece muito bem. Depois estudei no Centro Educacional Graciliano Ramos, o antigo ginásio, né, do professor Antônio. Posteriormente, Neto, é uma família numerosa, 9 filhos, e muita dificuldade para meu pai. Não tinha o segundo grau em Quebrangulo, a gente precisava se deslocar aqui para Palmeira dos Índios e era muita despesa naquela época. Meu pai não dispunha de muitos recursos e eu prestei exame e entrei na antiga Escola Agrotécnica Federal de Satuba e fiquei interno por 3 anos. Aí concluí a escola agrotécnica, posteriormente eu... Então, no caso, já saiu técnico agrônomo. Saí técnico agrícola, no caso. Agrícola. Em agropecuária, na verdade, né? Abrangia as duas áreas, a área de agricultura e pecuária. Mas não cheguei a exercer, não trabalhei na minha área. Na época estava em escassez muito forte, né, de trabalho. E eu, naquele momento, não tinha muita alternativa. Foi quando abriu o concurso da Polícia Militar e, por incentivo do meu irmão o mais velho, o Cabo Lopes, eu ingressei na Polícia Militar. Isso em quando? Em 1984. De 84. 84. Ingressei como soldado e antes mesmo de concluir o curso de soldados, abri o curso de sargentos e eu me inscrevi, passei no concurso de sargentos, aí passei 1 ano em União dos Palmares e depois trabalhei boa parte desse estado. Aí trabalhou quanto tempo e se afastou quando, mais ou menos? Na verdade, eu servi as fileiras da corporação durante 23 anos. Aí saí com a patente de subtenente porque saí proporcional. Na verdade, a minha carreira chegaria a major da PM, mas eu não quis esperar porque eu nesse intervalo, entrei no mundo empresarial e, graças a Deus, a gente começou a ter bons resultados.
Aí eu aposentei proporcionalmente da PM e ingressei na atividade empresarial. Antes de se afastar da PM, já tinha quanto tempo de rumo empresarial? E eu era o quê? Neto, o primeiro negócio que nós montamos foi uma fábrica de sorvetes. Inclusive, essa fábrica hoje ela tem 30 anos. Aqui Delícia, né? Ela tem 30 anos de existência no mercado e, graças a Deus, está em atividade. Normalmente, né, o pessoal diz que no Brasil uma empresa não passa de 5 anos, né? Graças a Deus a gente já multiplicou isso aí por 5, né? Por 6. Por 6, 6 vezes 5, 30, por 6. Aí o motivo na época foi a fábrica de sorvete. O afastamento Não, na verdade, a gente começou, foi o primeiro negócio, nós fundamos aqui Delícia, e após aqui Delícia nós fundamos o primeiro posto de combustíveis. Mas a sorveteria, desculpa interromper, a sorveteria era em Quebrangulo ou Palmeira? Não, aqui Delícia foi fundada aqui em Palmeira dos Índios. Aqui em Palmeira dos Índios. Aqui em Palmeira dos Índios. No primeiro momento eu fiquei conciliando, né, a polícia militar e a sorveteria. Até decolar, né? Até decolar. Quando decolou, a minha mulher, a Grace, ela era, na época, supervisora do município de Quebrangulo. Aí, quando o negócio começou a dar bons resultados, ela pediu demissão, né, do trabalho dela e começou a se empenhar mais na sorveteria. E, posteriormente, a gente montou também padaria. Passou quanto tempo a padaria ainda? Nós ficamos uma média de uns 7, 8 anos ainda com padaria, conciliando as duas coisas, padaria e sorveteria. É bom o lucro de padaria? Como é a padaria? Dá muito trabalho? A questão de padaria, né, tá, que realmente dá muito trabalho e você tem que madrugar todos os dias, entendeu? Você não encontra mão de obra especializada, é muito difícil. E isso é muito cansativo, realmente, é um ramo muito cansativo. E quando foi que entrou o primeiro posto de gasolina? De onde veio essa ideia? A ideia foi conjunta, né, entre eu e a Grace, porque, na verdade, a gente tinha um problema, que é justamente o problema da sazonalidade. A gente, no verão, a sorveteria vende razoavelmente bem, mas no inverno Vende bem menos. Uma queda, né? Uma queda nas vendas. E a gente fez uma pesquisa de mercado e viu que posto de gasolina ele não tem sazonalidade, ele vai vender todo o tempo. Foi quando, para dar um equilíbrio, a gente resolveu montar o primeiro posto de gasolina, que é o Ecoposto 1, aqui na Passarela. Na Passarela. Passarela dos Estudantes. Que até hoje está lá. Está lá. Vai se perpetuar muitos anos. Deus já estamos completando 19 anos do Ecoposto 1 e 16 anos do Ecoposto 2. E daí para frente foi só vitória? Qual foi os perrengues? Eu sei que isso daí tem muita dor de cabeça. Quantos anos foi para botar um posto? As licenças? Explica aí um pouco para a gente, que a gente sabe que tem um bocado de coisinha do IMA, de outras coisas. Verdade. Quanto tempo é para... Vamos supor, tive a ideia hoje de um posto. Eu ou qualquer um que esteja assistindo a gente. Não, dá legal o posto, já fiz todas as contas, tudo certinho. Quero começar hoje. Daqui a quanto tempo é que eu vou poder funcionar um posto assim? Claro, você vai falar razoavelmente uma determinada data. Explica aí para a gente. Na verdade, Neto, postos de combustível, de uma forma geral, hoje é um negócio extremamente complexo, né? A legislação ela não ajuda e tem uma série de dificuldades, né? Porque envolve questão ambiental, envolve questão de construção civil, então não é fácil. E a manutenção também não é fácil. Então hoje é um ramo assim extremamente complexo e isso tem servido como desestímulo, né, para alguns empresários até entrarem, porque estão buscando hoje, tem muito saindo também, sabe, desse ramo de atividade, porque é um ramo muito, muito, muito perseguido também. A gente sabe que as pessoas que têm honra, têm dignidade, trabalham corretamente, elas sofrem. Porque em todo ramo de atividade sempre vai ter pessoas desonestas, pessoas que... Sempre tem a maçã podre, né? Exatamente. Então, isso aí acaba desestimulando, né, as pessoas de entrarem nesse ramo de atividade.
Mas me diga uma coisa, quanto tempo hoje, de hoje, eu quero montar um posto hoje, daqui a quanto tempo ele vai estar funcionando? Olha, eu acho que você leva uma média de 2 anos e meio até sair a licença, né? É aí onde muitos já desistem, né? Porque Porque tem um investimento, eu acredito, vem bem a alto. parte de é alto, não é baixo, vem a parte de construção civil, né? E vem a parte de licenciamento ambiental, que hoje É o que mais demora, né? mais demora. Hoje é o bicho, como se fala no popular, né? Porque eu vejo, lá na nossa cidade, o cantor Manuval está fazendo um post, acredito que é dele, quer dizer, comentam-se, não sei, né? E já está pronto em si, toda uma estrutura, e não sei porque até hoje, depois de até estar convidado já, Manuval, para vir para cá, nosso conterrâneo, já É aproveitando amigo, a é um deixa. amigo. E tem de tempos lá, de tempos eu não sei o que é. Uns dizem, porque o povo comenta demais, uns dizem que é licença que realmente demora, um estudo bem aprofundado. Por isso que eu perguntei o tanto de tempo que é. Porque eu acredito que a construção civil é bem mais rápido. Uma coisa bem mais fácil, né? Às vezes você para justamente no licenciamento, né, ambientais, né? Porque a licença de implantação, a prévia de implantação, ela sai rápido, né? Mas a licença de operação em todas as demais atividades realmente demora um pouco mais, né? É um pouco mais demorada. E o que, não, e o que foi que fez o senhor não desistir desse ramo? Mesmo tendo toda a perseguição, mesmo tendo toda essa questão de adulteramento de combustível, preços e mais preços, que daqui a pouco a gente vai falar sobre isso, por que o senhor não chegou a desistir? Na verdade, Neto, é porque eu sou determinado. Aquilo que eu me proponho a fazer, eu sempre busco fazer da melhor maneira possível. E essa determinação me move em tudo que eu vou fazer. Entendeu? Eu, só para ter um breve exemplo, você é de Quebrangulo, talvez você não tenha conhecimento, mas é evidente que seus pais devem ter conhecimento disso, que a gente não tinha facilidade para estudar em Quebrangulo. E a gente era muito dedicado aos estudos. Em um certo ponto da vida, a gente começou a se entristecer, porque a gente tinha pretensão de fazer uma faculdade, de se profissionalizar. E quem não tinha uma base em Maceió, tinha que Ficava realmente mais difícil, né? ficar difícil. Você não tinha como estudar, como fazer o superior. E a gente se entristecia, porque viu aqueles colegas que tinham, a família tinha uma condição financeira melhor, iam para Maceió, faziam o vestibular dos seus sonhos e daqui a pouco chegava de cabecinha raspada e tal, dando festa. E aquilo deixava a gente assim um pouco entristecido, né? E a gente, depois de casado, eu coloquei na mente de que realmente eu voltaria a estudar. Eu voltei a estudar com 35 anos de idade. Voltei a estudar com 35 anos de idade, me graduei. Depois já de ter filhos, não? Já tinha o meu filho mais velho, o Gleiser. Hoje o senhor tem quantos filhos? Tem um casal, Casal. o Gleiser e a Glenda. Então, eu voltei com 35 anos. Então, foi muita coragem, muita determinação, porque a gente trabalhava o dia, estudava à noite. E me graduei. Quer dizer, tinha a sorveteria já? Já Né? tinha começado o posto 1, Já era também policial ainda. policial Na ainda. atividade ainda. Na atividade, Na tinha o ativa. posto, quer dizer, ainda tem a família, o cara dá a conta, família, exatamente. né? E começou a estudar direito. Não, na verdade eu fiz primeiro administração de empresas na UNEAL e posteriormente eu fiz direito. Mas de onde veio essa paixão? Era um sonho de criança? Era o quê? Na verdade eu sempre fui um apaixonado pelo direito, né? Eu estudava no desembargador, como eu já falei anteriormente, e os tribunais do júri em Quebrangulo se realizavam no antigo, extinto hoje, né? Monte Castelo, Clube Monte Castelo. Sim, sim. E eu passava, né, ainda garoto, e quando tinha as sessões do Tribunal do Júri, eu entrava para ficar verificando, e eu ficava encantado, né, de ver o Tribunal do Júri. Aquilo eu achava fantástico, achava excepcional. De tal sorte que hoje eu faço, né, a parte criminal e também faço o Tribunal do Júri. No Tribunal do Júri é a minha tribuna, onde eu me realizo, onde eu atinjo a plenitude, né, do meu profissionalismo como operador de direito.
E era o que mais, então, o que mais chamava atenção na época era... Ô, pessoal, isso aqui é água, viu? Não é o uísque do Neto, não. Eu disse a ele, vamos tomar um whiskyzinho, rapaz. Ele disse, não, rapaz, vamos devagar, pelo amor de Deus. Pelejei, vamos tomar mais um pouquinho. Seu Severino, então quer dizer que... E o amor pela administração, nasceu de onde? O senhor começou a administração, terminou, chegou a terminar, não? Na verdade, concluí a administração na UNEAL e na área jurídica eu me pós-graduei. Pós-graduei em processo de direito do trabalho, lato sensu. Hoje a gente pode lecionar, né, em faculdade. Mas, na verdade, eu descobri cedo, né, que eu tinha assim, uma tendência para o lado administrativo. Na verdade, o laboratório foi justamente através do meu pai, né? Que meu pai, ele era feirante e a gente ainda pequenininho, com 8, 9 anos de idade, ele levava a gente para as feiras para ajudá-lo. E foi aí o meu laboratório, onde eu comecei a ter as primeiras lições de comércio, como funcionava o comércio e tal. E, posteriormente, ele adquiriu um ponto lá no centro de Quebrangula e montou uma boutique e tal. E eu era quem, antes de ir para Satuba, eu e meu irmão João Lopes era quem administrava o negócio. Meu pai não tinha tempo, porque era marchante na época. Ele tinha esse mesmo ponto até um tempo atrás, né? Tem muito tempo que acabou, não, tem? Tem, assim, na verdade, ele parou depois da morte do meu irmão Lucas, né? Uhum. Depois Já tem quanto tempo? Desculpa perguntar. Está completando, está com um ano e meio. Então ele trabalhou bem uns 40, 50 anos bom, não trabalhou ali? Mais ou menos isso. Isso daí foi o seu alicerce. Exatamente, foi a minha base, né, para eu começar a ter as primeiras lições de empreendedorismo, a parte de negócio, começar a entender, né, como funcionava o comércio em si. Agora eu vou falar sobre posto de combustível. Eu sou muito curioso. Pois não. E se o senhor não quiser responder, fica à vontade. Não, que tá? é isso. Eu quero saber quais são o lado negativo de um posto de gasolina. Qual é a dor de cabeça que mais dá? Se é funcionário, se é um furto de combustível, se é uma adulteração, o que é? Acredito não só eu, como todos que estão nos ouvindo, queria saber um pouco. Na verdade, o gargalo do negócio são maus profissionais, são maus donos de postos. Pessoas que entram no ramo de atividade e se prevalecem do fato de não ter uma fiscalização atuante e vivem a adulterar, a entregar uma quantidade a menor ao cliente, ao invés de entregar 1 litro, entrega 800 ml, entendeu? Com isso, eles baixam o preço e as pessoas, desavisadamente, acabam procurando esse posto achando que estão na vantagem, tendo algum tipo de vantagem, quando, na verdade, estão sendo lesados, estão sendo ludibriados, estão sendo enganados. Hoje é um dos complicadores, né? Porque com a carga tributária que nós temos hoje, você, empresário que trabalha honestamente, você sofre bastante, não é fácil. E você ainda tem um complicador desse, de ter pessoas desonestas, praticando preços irrisórios, porque está usando de meios ilícitos. Isso é um complicador muito grave, né? Então, eu aproveito, né, o seu canal, que tem uma dimensão muito forte em Alagoas, para alertar, né? Alertar o consumidor que ele não se iluda. Se ele vê um preço muito baixo, desconfie. Ele começa a desconfiar, exatamente. Porque não existe mágica, Neto. Não existe mágica. O combustível ele é importado ou ele é vendido pela Petrobras. Então, não tem como o cara estar vendendo a preço irrisório. E os preços eles são muito parecidos. São bastante parecidos os preços de combustíveis. Isso aí em todo o Brasil, por regiões. E por que esse aumento tão grande que vem acontecendo? Claro, um divisor de águas foi a pandemia, que veio aí para destabilizar muitos empresários, microempreendedores, muita gente fechou porque não aguentou.
a Selic aumentando, o dólar aumentando, tudo aumentando. Combustível a gente compra em dólar, né? Dólar. Compra em dólar, porque os barris são todos vendidos em dólar. Não entendo o porquê. Eu sou até um pouco crítico sobre essa questão de como é que a gente tira o petróleo daqui do Brasil e tem que ser vendido em dólar. Enfim, isso daí não vai ser uma questão agora. Mas por que esse aumento diário de combustível? Olha, Neto, na verdade, aumento de combustível não está distrito único exclusivamente ao Brasil. No pós-pandemia, os combustíveis eles começaram a acelerar no mundo inteiro. Agora, tem algumas peculiaridades aqui no nosso país que necessita serem corrigidas. Quais seriam elas? A primeira peculiaridade é a seguinte: essa vinculação que existe do preço de combustível ao dólar e a vinculação, ao mesmo tempo, ao preço do barril de petróleo no mercado internacional. Ou seja, o combustível está vinculado às oscilações do dólar e está vinculado também à oscilação do preço do petróleo no mercado internacional. Ou seja, há duas vinculações. O petróleo é uma commodity. Sendo uma commodity, não há porquê ela estar atrelada ao dólar. E o petróleo em si já é cotado em dólar no mercado internacional. Então, existe o quê? Duas vinculações. Está vinculado duas vezes. Eu não conheço nenhuma outra commodity, nem outra mercadoria, né, que ela esteja sendo cotada duas vezes. E como a gente resolveria hoje esse caso? Olha, né, tu tem como resolver, né? A gente tem como complicadores também a questão tributária, né? Existe a questão tributária, essa questão tributária também concorre para que o combustível fique mais caro e era necessário, né, a união não só do governo federal, como dos governos estaduais, para sanar essa situação. Os atores envolvidos eles necessitavam se unirem para tentar resolver, porque realmente isso está penalizando a população. O carro-chefe da economia são os combustíveis. Se aumenta a frete, principalmente num país como o nosso, onde nós temos, onde impera o transporte rodoviário, o combustível, no próprio momento que ele aumenta, ele é o carro-chefe, ele vai puxar toda a economia para cima. Então, essa corrida inflacionária que nós estamos vivenciando, ela é muito alimentada pelo aumento de combustíveis que está acontecendo. Só para explicar um pouco, quando ele fala carro-chefe, combustível, é porque o combustível traz a soja, traz o milho, Exatamente. Traz a água, ele traz... É tudo, ele que move o mundo. praticamente tudo. Ele gira em torno de tudo. gira em torno de tudo. Então, se o combustível aumenta o arroz demais, aumenta, o feijão tudo. aumenta, a carne aumenta, porque como é que isso daí vai se transportar? Ninguém vai botar nas costas para levar 1 tonelada. Até mesmo querendo, não tinha como. Então, só explicando, quando ele fala sobre isso, é porque tudo gira em todo combustível. Mas vamos lá. Se a gente, como tem esses dois pilares já atrapalhando a alta sempre do combustível, porque se o dólar aumenta, o combustível aumenta. Porque o cara compra em dólar. Então, transforma o real em dólar, se o dólar está a R$5, compra R$5, se é 5,10 já aumentou 10 centavos. Exatamente. Então, eu queria saber quanto é hoje que paga de imposto federal, estadual, o que é que paga de imposto e qual mais ou menos uma percentual que fica aí para o dono do posto. Porque o povo acredita que se hoje está R$7, o dono do posto está ganhando R$5 de combustível. Não, muito pelo contrário. No próprio momento em que o combustível aumenta, nós que estamos lá no final, né, da cadeia, né, nós que estamos no final da cadeia, nós é que sofremos mais. Em tempos passados, quando a gente vivia um período de inflação acelerada, que dava 200%, 300%, 500% ao ano, os donos de postos se preveniam, eles tinham tanques maiores, porque eles ganhavam estocando. Atualmente, ninguém trabalha com grandes estoques. Não tem sentido também você imobilizar capital se você tem o seu fornecedor aqui em Maceió, que é próximo. Então, nem o dono de posto
ele está preparado para a corrida inflacionária. Nós temos tanques hoje pequenos, que a gente faz pedidos a cada 2, 3 dias e é entregue em 24 horas pela Petrobras, no meu caso, que nossos postos são Petrobras. Então, são entregues no máximo em 24 horas. Então, a gente faz a programação e recebe o combustível. Então, quando há um reajuste, você é obrigado a fazer esse repasse imediato. Se você não fizer esse repasse imediato, você não compra o combustível. E a gente tem que ter muita transparência. Hoje, 1 litro de gasolina para um dono de posto está o lucro bruto, isso aí já para tirar impostos, para tirar mão de obra, para tirar toda a operacionalidade do posto, tudo, entre 40 e 45 centavos, brutos. Muito pouco. Brutos, é muito pouco, entendeu? E a concorrência não permite que você ultrapasse esse patamar. Isso, quer dizer, se hoje o combustível for a R$7,00, hoje está quando gasolina? Gasolina hoje, o preço de hoje, 6,85. 6,85. Então, no caso, 6,40. Exatamente. É só o combustível. Só o combustível, que chega para a gente na nota fiscal. Isso aí na gasolina, o óleo diesel você tem uma margem menor, em torno de 30 centavos. Muito pouco. É com muita transparência que a gente fala isso. E outra coisa, nos nossos postos, se o cliente tiver dúvida, a gente mostra a nota fiscal para o cliente. Entendeu? A gente mostra, já cheguei para o cliente não acreditar, achar que a gente estava blefando, e eu simplesmente mostrei a nota fiscal. Mas isso aí tem soluções. Os governadores dos estados começam a sinalizar, né, que eles vão parar o reajuste, né, congelando o ICMS. Isso aí já é um bom sinal. Não vai resolver o problema. Não vai. Não vai resolver. O imposto hoje federal está zerado, não? Não está. Não está. A alíquota é menor em relação ao imposto estadual. Para você ter uma ideia, o imposto estadual realmente está muito, muito elevado. O estado do Rio de Janeiro hoje, ele está recebendo R$2 por litro. Tá, pega. R$2 por litro. O Rio de Janeiro, hoje, R$2 por litro. Os demais estados, o Nordeste aqui oscila entre 1,78, 1,80. Mas é muito Nordeste. É muito elevado. Isso aí pesa muito no bolso do consumidor. Agora, o governo federal ele pode também tomar algumas medidas para tentar baixar. A primeira coisa é desvincular do dólar. Deixar, se é uma commodity, o petróleo, nós somos, Neto, o 10º produtor mundial de petróleo. Nós atingimos a autossuficiência em petróleo. A Petrobras ela foi construída com dinheiro dos nossos tributos, com dinheiro Sim. dos nossos impostos, e hoje ela não serve à população brasileira. A Petrobras ela está servindo única e exclusivamente aos seus acionistas. Os acionistas da Petrobras nunca ganharam tanto dinheiro quanto estão ganhando atualmente com esses reajustes. As ações da Petrobras são uma das mais concorridas na Bolsa de Valor. Você não vê ninguém dizer que as ações da Petrobras estão em queda. É sempre em alta, porque são ações que estão com uma rentabilidade super elevada. Então, você tem uma empresa, uma estatal, onde a União é detentora de mais de 51%. Né? Tem o controle acionário dessa estatal. E essa estatal, ela não reverter nada para a população, está equivocado. Tem um erro, preciso que o governo federal tenha coragem de tomar uma decisão, de tomar uma atitude. Isso foi uma decisão mais ou menos nos idos de 2016, uma decisão interna, né, do Conselho de Administração da Petrobras, de vincular ao dólar. Isso é um contrassenso. Não tem sentido você fazer essa vinculação. Se é uma commodity, como a soja, como o milho, então que ela seguisse único exclusivamente o preço do petróleo no mercado internacional. Exato. Se oscila, que suba. Agora, tem semana que nós temos dois aumentos. Um pelo aumento do petróleo e outro pela volatilidade do dólar no mercado internacional. E o dólar, a oscilação do dólar, ela varia de acordo com a política
cada país. Infelizmente, nós estamos vivenciando um momento político muito difícil, né? Onde os poderes da República não se encontram, e essa divergência, isso aí faz com que o dólar ele esteja oscilando sempre para mais, sempre para mais. E quem realmente paga a conta é a população, e principalmente a população mais pobre. Mais pobre. Porque começa Exato. a inflação se mostrar, e isso vem trazendo uma série de problemas para as pessoas. A inflação esse ano, pelo que eu estava olhando, vai chegar a 12, vai a 13. Isso é muito alto. Ano que vem, eu estava olhando a reportagem, tá para chegar a 4, vai dar uma melhorada ano que vem. E o que é esperado para ano que vem nos postos de combustível? Será que vai ter baixa? Será que vai ter manter esse valor hoje? Apenas para complementar o raciocínio anterior, Neto, o governo federal também poderia usar os dividendos que a Petrobras, que ele ganha através da Petrobras, já que ele tem o controle acionário da companhia, e ele poderia, na verdade, fazer uma espécie de um fundo regulatório. Ele poderia fazer um fundo que regulasse, no próprio momento em que começasse a subir demais, ele utilizar esses dividendos para dar uma arrefecida. Ninguém está pedindo aqui que o governo federal comece a tabelar preço, que isso aí na economia de mercado não se aplica, né? Isso aí não se aplica em economia de mercado, tem que deixar flutuar realmente. Mas o governo federal poderia fazer isso, né? Criar um fundo com o próprio dividendo gerado pela Petrobras, para quando subisse demais, além do limite, entraria com esse valor, justamente para dar uma arrefecida. Uma estagnada, né? Uma estagnada, exatamente. Falando sobre posto de combustível, vindo para a questão de gás. Aqui em Palmeira dos Índios, o único posto que tem gás é o Ecoposto 2, né? Exatamente. Ecoposto 2. Como foi? De onde veio isso daí? Na verdade, Neto, o estado de Alagoas era um dos poucos estados da nação que tinha uma planta de gás natural no sistema móvel. Então, existia o projeto em Arapiraca, hoje é gasoduto. Penedo tinha um projeto móvel também, é gasoduto. União dos Palmares tinha, não chegou o gasoduto União ainda, mas o projeto lá foi extinto. São Miguel dos Campos também tinha, hoje é gasoduto. Então, nessa modalidade de sistema móvel, só ficou eu. A gente permaneceu porque a gente comprou equipamento próprio, nós compramos carreta feixe, compramos cavalinho, compramos o compressor, o dispenser de gás, e isso aí nos deu a condição de continuar vivos, né, com o nosso projeto. E o gás natural, além de ser um combustível bem mais limpo, né, e agredir bem menos o meio ambiente, ele é uma alternativa muito viável para esse momento de crise, né, devido à elevação de preço dos combustíveis. Hoje aqui a gente tem os feirantes, tem as pessoas que vendem porta a porta, todas essas pessoas, tem o pessoal do transporte alternativo. Então, todas essas pessoas, taxistas, todas essas pessoas dependem do gás hoje. Então, o gás é uma realidade e nós estamos assim confiantes que o gás, né, ela posteriormente coloque nossa base de abastecimento no município de Arapiraca, porque atualmente nós estamos abastecendo o gás no município de Rio Lago. Então a gente tem que deslocar, são 140 quilômetros até Rio Lago para abastecer nossa carreta e retornar. 140, 280 quilômetros, ida e volta. E com esses aumentos aí de combustível, a gente teve que reajustar. A diferença está justamente devido ao aumento do diesel no transporte. E hoje nós tínhamos assim uma margem de 20 centavos em relação a Arapiraca, mesmo abastecendo lá, mas com os aumentos de diesel, o transporte, apesar de ser transporte próprio, aumentou muito. Hoje a gente está com uma diferença de 60 centavos
é muito grande, eu reconheço que é muito grande, entendeu? Em 1 metro cúbico de gás. Mas não tem como a gente baixar sem que a Algás faça a nossa base de abastecimento no município de Arapiraca. A gente vai ficar a 38 quilômetros. Fica bem mais perto. Bem mais perto, não se compara. Então, Um terço. o bem mais perto vai ficar bem mais barato para o consumidor final também. Não tenha dúvida que, tão logo a Algás faça, né, essa base de compressão nossa em Arapiraca, nós já estamos há mais de quase 2 anos esperando, a gente vai ter condições de fornecer um gás a um preço mais acessível para toda a população de Palmeira dos Índios e também da região. Quando o senhor fala em questão do gás, hoje é uma alternativa, principalmente com o preço do combustível elevado, eu me lembro que são uns 3, 4 anos atrás, mais ou menos, a diferença do gás para o álcool era bem relevante. Bem relevante. Vou chutar aí, eu posso até estar errado, se eu me corrija, era questão de R$2, R$1,50, R$1 e pouquinho. E hoje o gás e o álcool, eu falo isso porque eu abasteço gás no meu carro. Claro, o gás ele tem uma certa economia maior, porque ele roda bem mais do que o álcool. Principalmente nesse tempo agora, é mais ruim rodar com álcool. Mas com o gás está quase ao mesmo preço do álcool hoje em dia. Tá bem próximo, né? Hoje a gente está com o gás está 5,20 aqui em Palmeira dos Índios e o álcool está 5,50, né? Uma diferença de 30 centavos. Mas a questão é a seguinte: o gás ele vai render 70% a mais do que o álcool. O senhor fala isso em questão de quilometragem? Quilometragem, 70%. Digamos, se você gasta R$100, se você gasta Qual é a R$100... vantagem hoje de ter gás no carro? A vantagem é justamente porque você vai fazer uma quilometragem maior com um menor preço. E também tem a questão o gás registrado, claro, não clandestino. Você tem uma redução no emplacamento do carro. Né? Sim, hoje tem um incentivo, né? Quando o IPVA ele é reduzido para quem tem o veículo a gás, o veículo legalizado, lógico, né? Claro, óbvio. E hoje, sobre a questão também do perigo, agora vamos os contras. Aqui a gente tem que falar sobre tudo, tanto os prós como os contras. Falado, não sei também se o senhor por dentro desse assunto, sobre a alta manutenção do carro, conta do kit gás. O kit gás tem um certo tipo de valor também, a mais um pouquinho, porque você tem que comprar o kit, você tem que registrar o kit, Exatamente. Tudo certinho. Então, se a gente colocar na balança, uma pergunta, se a gente colocar na balança hoje, compensa o seu carro rodar a gasolina ou a gás? A sua opinião? Na minha opinião é o seguinte, vai depender da quilometragem que você roda durante o mês. Se você é, por exemplo, um vendedor... Um Uber, vamos mais para uma realidade. Sem gás natural, ele não tem como rodar. Na gasolina ou no álcool, ele não tem como. Ele não tem como praticar o preço que o Uber pratica. Todos os Uber em Maceió, se não quase tiver 100%, gás... Quase 100%. Todos os taxistas são gás natural. Eu digo isso porque eu já rodei de Uber lá em Maceió. Agora, realmente, para converter, não é barato. Não é barato, não sei porquê, né? O gás natural é uma alternativa extremamente viável e não sei por que a Fiat ainda ensaiou colocando um dos seus veículos lá, Siena, né, o Gran Siena. Tetraflu. Isso. Vendeu bastante e não sei por que motivo que ela parou com o projeto, não continuou. Mas é plenamente viável, se paga tranquilamente, você que roda bastante, em 4 meses, 3, 4, 5 meses no máximo, você está pagando, com a diferença de preço, você está pagando o kit de gás que você colocou no seu veículo, e a partir daí você só vai ter lucro. Outra coisa, é folclore essa questão que é arriscado, que tem risco de explosão. Todos os acidentes que aconteceram com gás natural foi justamente pessoas que fizeram intervenções por conta própria.
Não Quando fizeram. o senhor fala em intervenção, o quê? É o aumento de alguma pressão? De alguma Não, coisa? eles chegarem por exemplo, já teve casos do cara querer fazer um esquema de gás natural num botijão de gás de Gás de cozinha. cozinha. Não vai resistir, né? O botijão de gás de cozinha trabalha com 13 quilos, né? 13 quilos. 13 quilos. A pressão é bem baixa. O gás natural trabalha com 220 bar de pressão. É muita coisa. Entendeu? Então, as paredes não vai resistir. Evidentemente que se você joga o gás natural ali dentro, não vai resistir, vai explodir. Então, sem falar que se você... Cortando, desculpa. Não, Só para explicar ao pessoal, não, sem o kit gás novo, quando você compra, o seu cilindro tem 20 anos 20 anos de garantia. de garantia, né? Validade, desculpa, garantia não, validade. E depois desses 20 anos, a cada 5 anos, você Faz a tem que inspeção. fazer a inspeção. Cada 5 anos de inspeção. Então, pode ocorrer um erro? Pode, natural. Isso daí de 1 milhão vai raro. ocorrer Muito uma raro. vez, né? Muito, muito raro. Mas a inspeção, você fazendo tudo certinho, seu gás legalizado, você comprando em lugar de confiança, você comprando tudo certinho, bicho, é muito raro isso acontecer. Sem sombra de dúvida. De 1 milhão vai acontecer isso uma vez e olhe lá se isso acontecer. E é uma infinidade de carros, né? Abastecendo Sim. todo santo dia. Todo santo um dia, gás natural. todo santo dia. E não tem ocorrência, né? As ocorrências só acontecem quando alguém age por conta própria, não procura uma oficina autorizada e acaba fazendo o que se chama de gambiarra, né? Gambiarra. Aquela gambiarra, e a gambiarra acaba causando um acidente. O senhor hoje é a favor de usinas elétricas, com essa evolução que o mundo está tendo também sobre carros elétricos? O que é que o senhor pode falar isso daí para a gente? Na verdade, o carro elétrico é uma realidade já. Sim. Né? O Tesla está aí para provar isso a gente. O Tesla né? está aí para provar e, evidentemente, que não no curto espaço, mas no longo espaço, os combustíveis fósseis estão realmente com os dias contados. A tendência é o mundo ele evoluir para combustíveis limpos, dentre os quais está justamente o gás. O gás é menos poluente, polui agora bem menos do que a gasolina e o óleo diesel. Né? E, evidentemente, hoje nós temos o carro elétrico e estão se buscando outras alternativas, né, de combustíveis mais limpos, porque, na verdade, a humanidade está caminhando, percebendo que realmente o efeito estufa ele ocorre, e estão buscando justamente alternativas para conter esse efeito estufa, para que a gente tenha, as futuras gerações não venham sofrer os efeitos deletérios justamente do efeito estufa. A gente vê aí na reportagem, né, a ONU, reuniões com os líderes de cada país para ver essa questão do aquecimento global, dar uma redução no aquecimento global. E isso também me preocupa porque hoje eu tenho 26 anos, quero durar pelo menos a idade de Vossa Senhoria. Não é chamando de velho jamais, de 26 para 30. Mas eu quero chegar pelo menos na idade dos meus pais, dos meus avós. Com certeza, então com isso certeza. me preocupa hoje. Meu avô tem hoje 78 anos, quer dizer, ainda tem 52 anos para eu chegar na idade dele. Isso me preocupa, claro. E qual seria a mudança que aconteceria hoje nos postos de gasolina? Se caso, hoje, vamos supor, daqui a 30 anos fosse carros elétricos. Não, na verdade, os postos de gasolina eles já estão começando a fazer suas adequações, já estão começando a colocar lá pontos de abastecimento com energia elétrica já, entendeu? É uma realidade, não tem como fugir a isso. Nós fizemos recentemente a primeira usina solar do Vale do Paraíba. Essa usina nós construímos lá na nossa fazenda, lá em Quebrangulo, e ela hoje já está compensando, né, a energia que a gente consome nos postos, na fábrica de sorvete e na própria fazenda. Então já é uma alternativa, né, onde a gente vai gerar nossa própria energia e posteriormente, no futuro que não está distante, no futuro próximo, a gente vai ter condições de se utilizar dessa energia limpa, né, que é a energia fotovoltaica,
para justamente a gente colocar pontos de abastecimento de energia solar. Hoje, você viajando para o Maranhão, toda aquela parte ali, você vê vários tipos de usinas, gente comprando. É uma realidade, um investimento para você que está nos vendo, quer investir numa coisa legal, que dá um retorno. Tá, vai crescer, está começando agora, está bem pequenininho, mas vai crescer bastante essa questão de usina. A questão todinha, o pessoal já percebeu que energia elétrica vai ficar muito caro. Vai sim. Né? A gente hoje depende muito das termoelétricas e por isso é que os preços aumentaram bastante, né? A nível de Brasil. E temos como alternativa não apenas a fotovoltaica, né, a energia solar, como temos como alternativa a energia eólica. E o Brasil começa, né, a migrar, é necessário mais apoio estatal, né, que os bancos estatais abram mais linhas de créditos para que as pessoas possam começar a fazer os seus investimentos. E a gente hoje tem sol praticamente o ano inteiro. Principalmente aqui no Nordeste. Exatamente. Né? Então, e ventos bons e fortes. Então, a energia eólica e solar é uma realidade e a gente já começa a perceber as pessoas tomando gosto e fazendo investimento. A eólica hoje não sai um pouco mais caro não do que a solar? Porque o investimento é maior, né? Bem maior. O investimento é bem maior. Mas a solar, ela está bem mais acessível ao ao alcance. Nós fizemos primeiro a pessoa física, onde a gente cobriu apartamento, que a gente tem, casas, e depois a gente fez agora a pessoa jurídica. Aí a gente hoje está com uma economia em torno de 65%, 70%. Eu vou entrar um pouco mais a fundo disso aí. Pois não. Vamos supor que minha usina está aí pagando tudo meu, casa, apartamento, comércio, tudo, fazenda, tudo, e está sobrando. Tá? A minha dúvida é, posso vender isso? Não posso, o que é que eu faço? Como é? Não, depende do seu projeto, né? Você pode fazer um projeto, o Palmeiras dos Índios aqui tem uma usina, né? Que ela vende. Mas essa nossa ela teve um fim específico, que a gente já fez o projeto já direcionado para cobrir apenas os nossos negócios. O senhor acha que não é vantajoso não fazer uma para vender? Olha, se sim, se não, por que não? Olha, eu acho que é vantajoso sim, entendeu? Atualmente é vantajoso. Para aquelas pessoas que não querem fazer o investimento próprio, elas vão, no futuro, recorrer justamente a empresas que estão explorando esse ramo de atividade. Eu acho que essas usinas vai virar o verdadeiro posto de combustível futuramente. Eu acredito. Eu posso estar errado, mas eu acredito. Por quê? Porque a gente vai vender uma coisa que como o senhor disse, está aumentando cada vez mais a energia. O pessoal vai procurar outros meios, né? O carro vai começar a ser elétrico, você vai ter mais coisa elétrica dentro de casa, um ar-condicionado, uma geladeira, televisões. Tudo está ficando muito mais tecnológico. Verdade. Então vai precisar de mais energia também. Então eu acredito, eu sou muito leigo nesse assunto, mas eu acredito que era um bom investimento hoje investir em usina para vender. Eu também acredito. Eu acho que esse é o futuro. Esse é o futuro. Esse é o futuro. Eu acredito que realmente as pessoas tendem a migrar justamente para a energia mais limpa. O pessoal, a energia, entramos uma coisa bem diferente, mas que o pessoal fica curioso saber disso. Porque, vamos supor, você tem uma usina que hoje fornece para todos os bens do senhor, né? Isso. E tem que ser esses bens todos no CNPJ, ou no CNPJ ou no isso. CPF, não é isso? CPF, exatamente. Se não tiver, não tem como fazer essa questão. Justamente. Mas se você pensa aí, depois eu vou até trazer um cara mais específico nessa área para a gente falar mais sobre isso. É importante. Porque já é uma realidade. Tem muitas e muitas casas aqui em Palmeiras, conheço até um amigo meu que trabalha com isso, o pessoal está botando energia solar porque não está aguentando mais pagar. Na verdade, Neto, isso tem assim, um efeito disseminador positivo. Sim. A proporção que alguém faz e o projeto dá certo, e você começa a conversar com outras pessoas
a economia que você está fazendo, aquela pessoa começa a se estimular e ela começa a fazer investimento também nesse sentido. Então, é uma realidade. A energia solar ela é uma realidade, entendeu? O Brasil está avançando e acredito que em breve a gente vai ter muitas fontes de energia limpa no país. Eu vou dar uma dica para você que está com dinheiro sobrando em casa. E agora uma dica bem assim, da minha cabeça. Que eu gosto de pensar, eu gosto de estudar sobre algumas coisas. Não sou aprofundador de nada, eu gosto de saber de tudo um pouco. Eu acredito que se você tem um cash bacana e quer investir sobre energia solar, bicho, vai para o Maranhão. Lá a terra é barata. Compra, sei lá, 100 tarefas de terra e faz tua usina lá, porque tu vai gastar bem menos se tu vier fazer aqui no Nordeste, porque aqui terra é um absurdo. É muito caro. Um absurdo de caro. No Maranhão, barato assim, entre aspas, comparando ao Nordeste. Verdade. Então, se você tem um cash bacana e quer ganhar dinheiro pensando no futuro, que quem ganha dinheiro é pensa no futuro, quem pensa no agora não ganha dinheiro, ganha agora e mais tarde não está nem se pagando. Sem dúvida. Então, é uma dica que eu deixo aí. Eu gosto de estudar pouquinha coisa, mas se aprofunda mais, vê, dá uma olhada aí. Sem sombra de dúvida. Eu acho que o senhor já está por dentro disso tudo, né? Mas foi um papo legal hoje bater aqui com o senhor. Pouco tempo de conversa, 51 minutos. Eu queria bater um papo de 2 horas. Vai ter, a gente tá dando uma investida aqui para ter, como é que eu posso dizer, live. Aí a live a gente pode se estender por 2 horas aqui, brincando. Excelente, muito bom. Brincando, eu quero o senhor, já quero que o senhor venha aqui quando a gente tiver aqui esse... Só tenho, na verdade, né, agradecer a você, agradecer ao seu público por essa oportunidade e me coloco à disposição. Sempre que receber o convite, a gente tem todo o prazer de vir aqui para ter esse bate-papo bem... Ave Maria, isso é uma satisfação imensa. Você não sabe hoje como eu estou agradecido por estar aqui. Por quê? Eu não conheço a fundo a história do senhor, mas eu conheço sobre um cara que veio de família humilde, que foi conquistando o seu certinho, porque tinha um pai muito rígido, não gostava de sair da linha. Eu falo rígido, mas no lado positivo, quero que o senhor entenda isso daí. Sem dúvida. Conheço a mãe dele também, uma senhora muito da igreja, amiga da minha avó, mora bem pertinho da minha avó, né? Uma pessoa muito do bem, Ave Maria, uma pessoa bem amável. Então tem uma estrutura familiar bem legal. Não são pessoas extremamente... Não, são pessoas classe média que vivem hoje, graças a Deus, muito bem, né? Sempre tem o seu pão em casa, tem uma casinha legal. Graças a Deus. Graças a Deus, fruto do trabalho. 50 anos de trabalho, 60 anos, não são 60 meses. É verdade, sem dúvida. Não são 60 meses, né? Sem dúvida. O cara vindo de uma família que o pai botava feira, depois teve uma posso dizer bodega, né? Bodeguinha mesmo. Uma bodeguinha. Aí o cara saiu, aí trabalhou, depois foi PM, depois hoje teve um posto de combustível que o senhor sabe, não é fácil para quem começa ali trabalhando certinho difícil. Hoje em dia. Muito difícil. Muito difícil. A persistência, uma coisa dá errado, um compressor quebra, uma bomba deu problema, caras querendo cobrar suborno de você, inventando coisa onde não existe, né? E o cara querendo, não vou fugir, não vou tirar o pé daqui, pedindo a Deus, acredito que o senhor é cristão, né? O senhor fala bastante em Deus. Sem dúvida. Então, meu Deus, me ajude aqui, e um passa ali, aí tem a família em casa para o cara dar um apoio, né? Então, trazer uma pessoa dessa para o meu podcast, para a minha vida, isso daí soma demais. Mas a gente que agradece, viu, Neto? Obrigado pelo convite. Obrigado mesmo. Eu quero o senhor aqui já deixar aberto aqui. A gente vai deixar esse vídeo estar rolando agora esses dias. Quem tiver qualquer dúvida sobre posto de combustível, advocacia, tudo que tiver uma mãe que sabe um pouco, ele é bem para frente, a gente troca umas ideias, vem coisa boa aí. Vem coisa boa aí, bem para frente. Então deixa no comentário que quando ele vier aqui, a gente já bota tudo isso aqui listrado, ele responde tudo.
Sem sombra de dúvida. Desde já, muito, muito, muito obrigado por ter vindo. Foi é uma satisfação enorme. Eu que agradeço. Do meu lado aqui. O homem disse assim, meu escritório está aberto para você. Eu digo que não faço negócio desse, não. Severino, muito obrigado. Eu que agradeço de coração. Obrigado a você. Não vou parar de agradecer nunca. E, gente, o que tiver de dúvida, manda para a gente aqui. Que o Severino É um prazer responder, sem sombra de dúvida. Muito obrigado. Tamo junto, galera. Até mais, viu?